Boa tarde, estamos começando mais uma aula no Lib Aulão, com mais um conto sobre a nossa cultura indígena brasileira. Oi Ana, seja bem-vinda, em que a gente vai... Nossa, de novo não coloquei o... Eu sempre esqueço de colocar o título, desculpa gente. Mas eu vou falando. Hoje a gente vai falar da fome de Seuci ou de Seuci. Não sei, tem essas duas pronúncias. Você pode. Eu vou falar Seuci hoje. E eu até trouxe um amigo hoje para aula. Ele vai fazer o barulho da Seuci hoje. E nós vamos falar de fome. Só que não vamos falar de fome de comida, arroz, feijão, banana. Não é essa fome. A gente vai falar sobre a fome interna, sobre os nossos desejos, a fome dos nossos desejos. A gente vai falar da Grande Mãe novamente, mas num estágio em que a gente sai desse campo da Grande Mãe, dessa proteção da Grande Mãe representada na nossa vida, que é a nossa mãe, e sai em busca do mundo, sai em busca do nosso verdadeiro eu, quando a gente retorna. Tanto que hoje a gente vai falar sobre a jornada do herói, e justamente a fase em que ele sai da mãe, sai de casa, porque a nossa mãe, na nossa vida, nessa encarnação, ela, durante um tempo, como eu falei na aula passada, ela no nosso inconsciente, ela é representada pela Grande Mãe. Mas saindo nessa jornada do herói, da heroína, a gente entende que, na verdade, a Grande Mãe está dentro de nós e é o todo, né? Mas até lá, até ter essa compreensão verdadeira, a gente passa por essas fases da jornada da heroína várias vezes, tanto na nossa vida pessoal quanto em certos relacionamentos. A gente passa várias vezes. E hoje a gente vai falar do momento em que o herói, e nesse caso nós aqui, a heroína, ela sai de casa e enfrenta o mundo, enfrenta os seus medos. Sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? E dentro disso tem um elemento muito feroz, com muita fome e sem equilíbrio nessa fome. E isso tem total relação com a raiva, que é o que é a emoção que nós estamos tratando hoje, essa semana, e até foi tema nas nossas aulas de yoga. Então nós vamos falar disso. Aproveita o momento, chama, convida todo mundo. Enquanto isso eu também vou convidar o pessoal, porque hoje, novamente, se a gente tiver bastante visualizações, nós vamos deixar salva para que vocês revisitem esse conto sempre que sentir necessidade, sempre que quiserem. É uma riqueza, né, esses contos, ter acesso a esses contos brasileiros, nossos contos ancestrais. Tem vários outros contos, eu vou falar um pouquinho de elementos presentes em vários mitos universais, porque esses mitos vocês vão perceber como os elementos eles aparecem em várias situações. E já dizia Campbell em relação à jornada do herói, né? Que essa jornada do herói, que são 12 passos, tem em todas as figuras mitológicas, figuras simbólicas, figuras religiosas. Por exemplo, uma figura religiosa muito comum para nós, que é Jesus Cristo, né? Para nós brasileiros, ocidentais, é uma figura bem conhecida. Também passou por esses 12 passos, assim como Hércules passou pelos 12 passos, que é outra figura mitológica muito conhecida, né? Boa tarde, Bia! E aí nós vamos falar sobre essas fases da nossa jornada, como nós somos. Então, novamente, peço para vocês, vamos enviar agora para todo mundo. Agora é o momento, porque a hora que eu começar a ler, não vou parar. Hoje tem um amigo aqui. Então vamos lá, vamos convidar o pessoal para vir para a aula.
Hoje eu vou ler, depois eu vou explicar um pouquinho, depois eu vou ler uma outra parte. Daí eu vou ler uma outra parte específica da Celci, ou da Celci. Tá bem? Então vamos chegando, vamos chegando. Para escutar esse conto. Gente, que riqueza, né? Boa tarde, Quitutes Marcela, minha tia linda. Boa tarde, Pati. Sejam bem-vindas. Gente, é uma riqueza esses contos, né? Faz bastante tempo que eu tenho esse livro, faz bastante tempo que eu quero trabalhar ele aqui na Livros Cíclicas, mas antes a gente estava com outro cronograma, né? Então chegou agora o momento. Boa tarde, tia Dani. Seja bem-vinda. E aí chegou o momento da gente trabalhar, né? Não simplesmente só no mês no mês indígena a gente tem que trabalhar, mas é um incentivo, né? Pra gente olhar mais para esse lado nosso. E aí por isso que a gente deixou para trabalhar esse mês. Então, gente, vamos começar. Para quem tá chegando agora, vou contar a história de Celci ou Celci, pode ser falado das duas formas. E eu tenho uma amiga hoje que vai fazer o barulho da Celci, porque quando ela anda, os chocalhos todos balançam e fazem can 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 can. Então, hoje tem trilha sonora. Boa tarde, Ferrari Michele. Então vamos lá. Entrar na floresta mítica e encontrar nossa própria densidade, espreitar entre as árvores gigantescas, pressentindo a presença de seres ancestrais que contêm nossos segredos mais remotos, nos faz aprender com eles o quanto somos frágeis, o quanto somos poderosos. Celci, a velha gulosa. Contam que tinha um menino índio que vivia na floresta com sua mãe. Um dia, bem de manhãzinha, ele saiu para pescar. Caminhou até a beira de um rio caudaloso onde costumava nadar. Ali havia uma grande árvore com um galho longo que se deitava sobre o leito das águas. No alto da árvore tinha um mutá, uma espécie de jirau que é armado sobre os troncos, onde o pescador ou o caçador fica em segurança para vigiar e atacar sua presa. O índiozinho subiu no mutá e ia começar a pescar quando distinguiu, em meio aos sons singelos da quietude da floresta, o ruído que um remo fazia, cortando as águas do rio. Então ele viu, descendo pelo igarapé, vinha Celci, a velha gulosa. Celci é terrível. Ela tem uma fome incontrolável, devora tudo o que vê pela frente e mesmo assim está sempre insatisfeita. Por isso tem muita pressa. E lá vinha ela em sua canoa, jogando a tarrafa na água com toda a força e recolhendo rápido a rede. Desesperada, queria pegar tudo aquilo que pudesse comer. Foi quando, olhando para o rio, viu o reflexo do índiozinho nas águas. Afobada, ela pensou que o menino estava dentro do rio e, mais que depressa, atirou a tarrafa para pescá-lo. Do alto da árvore, o índio, vendo aquela cena e percebendo o engano da velha, se descuidou e não pôde conter uma risada. Nesse momento, Celci virou na direção de onde vinha o som daquele riso e descobriu o rapazinho. Encantada com o que estava vendo, ela se recuperou rapidamente da surpresa e, disfarçando a sua intenção, falou manhosa: então você está aí? E o que você está fazendo? E aí ele não respondeu. Ela o convidou. Desce aqui, meu neto.
Eu não, respondeu o garoto, que não era bobo nem nada. Ela insistiu cativante. Desce, vem cá. Mas o menino, assustado, tornou a recusar. Eu não. A velha ficou com raiva e ameaçou. Desce logo daí, senão eu vou te mandar os marimbondos. Disse e cumpriu. Na mesma hora apareceu um enxame de marimbondo enorme, que numa velocidade fantástica avançaram na direção do rapaz, picando e ferroando todo o seu corpo. Corajosamente, ele arrancou uns ramos das árvores e lutou contra os marimbondos, batendo com vigor nos seus próprios braços e pernas até espantá-los. Seu-si, enraivecida, assistiu àquela luta e à vitória do moço. Temendo não conseguir fazê-lo descer, insistiu outra vez. Desce para o chão, meu neto. E vendo que o menino não cedia, rosnou ferozmente. Desce, senão eu vou te mandar as tocandiras. Disse e cumpriu. Nem bem acabara de falar e surgiu um batalhão de tocandiras, aquelas formigas grande, grossa e comprida, que tem um esporão como das vespas e cuja ferroada dói tanto que chega a dar febre. As tocandiras foram subindo pelo tronco e pelos galhos das árvores numa marcha veloz e determinada, em direção ao índiozinho, que procurou se esquivar e se defender. As formigas, escalando seu corpo, mordendo, mordidas terríveis, chegava a arrancar pedaços. Ele resistiu à dor enquanto pôde, até que, não suportando mais, atirou-se nas águas do rio para se livrar daquelas malditas. Mais que depressa, seu-si jogou-lhe a tarrafa em cima e prendeu com ela o rapaz. Enrolou-o bem e, quando viu que ele já estava bem seguro, seu-si pôs a rede no ombro como um saco e retornou com o bote pelo igarapé acima em direção à sua casa, que ficava numa clareira bem no meio da mata fechada. Chegando lá, a velha gulosa deixou o rapaz enrolado ali mesmo, no meio do terreiro, e foi para o mato catar lenha para acender um fogo. Ela achava que o índio era uma caça grande, bem especial, e que valia a pena prepará-la moqueada para que durasse vários dias. Acontece que seu-si tinha uma filha, que morava com ela no meio da floresta. A moça, ao ver a mãe chegar, estranhou que ela não tivesse chamado para mostrar a caça. Que esquisito, mamãe não me mostrou a caça de hoje, ela sempre se gaba do que caçou. O que será que tem ali dentro daquela rede? Rapidamente, ela foi ver o que havia no misterioso embrulho largado no meio do quintal. E, abrindo a tarrafa, ela logo viu o rosto do jovem. Era o moço mais bonito que ela já tinha visto. Mas aquele encanto durou apenas alguns minutos, porque com os olhos desesperados ele implorou: por favor, me ajude, seu-si quer me comer. A moça conhecia a mãe que tinha e sabia que o índio tinha razão em ter medo. Ela ajudou a se desembaraçar da rede e o levou para o outro lado da mata, onde o escondeu. Depois voltou depressa, pegou um grande pilão e cobriu-o com cera, modelando como seria uma forma humana para enganar sua mãe. Quando a velha voltou da floresta com a lenha, armou o moquém, pegou o fardo da caça e botou em cima da grelha para assar. É verdade que ela achou o pacote todo muito pesado, mas isso só fez com que ela ficasse mais desejosa de comer aquela caça, mais gulosa, achando que ia durar muitos dias. Aceso o fogo, à medida que a lenha ardia, o embrulho foi esquentando e a cera derretendo. Achando que era a gordura da caça que estava escorrendo, seu-si lambia os beiços de prazer. Mas logo, queimada a rede e a capa de cera se desfazendo, apareceu o pilão.
Louca de raiva, Seu-Si percebeu que fora enganada. Como na casa só havia ela e a filha, pôde facilmente imaginar que tinha acontecido. Gritou, ameaçando: Onde está a minha caça? Onde você escondeu a minha comida? Devolva a minha caça, senão eu vou comer você. A moça conhecia muito bem a mãe que tinha e sabia que ela cumpriria o que estava ameaçando. Mas nessa altura, por mais que temesse as consequências, já estava encantada com o moço e queria protegê-lo. Procurou agir rápido, então. Eu o escondi, mas espere, eu já vou buscá-lo. Correu na frente da mãe para a beira da floresta, até o lugar onde deixaram o rapaz, e avisou solidária. Minha mãe vem vindo aí, e ela está furiosa, você precisa fugir, vem comigo, vamos cortando palma de maçabi para fazer cestos. E mostrando com as mãos, ensinava. Trance assim e vá jogando cestos para trás de você. Isso vai retardar Seu-Si. O rapaz obedeceu. Juntos eles começaram a arrancar as palmas, traçar os cestos e, apressados, logo ouviram o barulho de Seu-Si se aproximando. Desesperados, começaram a correr, jogando cestos pelos caminhos por onde passavam. Ao cair os cestos, iam se transformando em animais. Antas, veados, porcos do mato, capivaras, pacas, tamanduás. E a velha gulosa, cada vez que via surgir um bicho à sua frente, parava para devorá-los. O que permitia ao jovem e à moça correrem e se distanciarem cada vez mais de Seu-Si. Eles iam correndo, trançando e jogando para interromper a Seu-Si, mas nada a interrompia. Enquanto isso, Seu-Si parava, comia esganada cada bicho, mas recomeçava sua perseguição. Até que, no momento, as palhas acabaram. A moça então olhou para o rapaz com um carinho enorme, cheia de dó, se despediu. Aflita, ela falou: Daqui para frente você tem que seguir sozinho. Vá pela floresta e se ouvir o som do can, 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 saberá que Seu-Si está por perto. Quando isso acontecer, corra mais e se esconda, depressa, vá embora e salve-se. Nesse momento, o índio olhou para aquela moça com muita dó de se despedir, achando que ela era a moça mais bonita que ele já tinha visto. Mas Seu-Si já vinha vindo e ele só teve tempo de botar uma tape, uma espécie de armadilha de pesca, na beira do igarapé, onde logo começou a cair muito peixe. Seu-Si viu os peixes e foi direto, esfomeada, para o matape, o que deu tempo ao rapaz de entrar na mata. Ele seguiu correndo, sempre em frente, saltando pedra, esbarrando nos galhos de árvore, mas completamente atento ao som que pudesse anunciar a proximidade da velha gulosa. Correu muito, sem parar só um instante, cansado, ainda muito dolorido e marcado por todo o sofrimento que passara, completamente apavorado. Até que, de repente, era o som que tanto temia. Ouviu chegar bem de longe. O índio corria mais depressa, pois pressentia a velha gulosa se aproximando. O som chegava mais perto, cada vez mais alto. E desesperado, o rapaz, olhando para todos os lados em busca de ajuda, avistou um bando de macacos em cima de uma árvore. Eles estavam tirando o mel de dentro de uma enorme cumbuca. Macacos, me ajudem! Escondem-me, Seu-Si quer me pegar. Suba logo! Eles puseram o moço dentro do vaso e o tamparam. Logo a velha gulosa chegou correndo atrás do índio, olhou para os lados, não viu o moço e foi embora. Nem olhou para cima. Pronto, ela já passou. Agora vai embora. Não queremos confusão com Seu-Si. O moço, um tanto refeito, depois do pequeno descanso e imersão naquele poderoso líquido, saiu do esconderijo, agradeceu e recomeçou a correr.
Correu, 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 correu. E foi ficando cada vez mais cansado, assustado, atravessando o riacho, pulando pedra, caindo, levantando, correndo, 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 com muito medo. E de repente, novamente o som que avisava o perigo. O grito ameaçador começou a se aproximar outra vez. Cada vez mais próximo, cada vez mais forte. Desesperado, procurando onde se abrigar, o índio viu a toca da Surucucu. Suplicou. Surucucu, por favor, me esconda. Se eu sei que me pegar, ela vem atrás de mim. Entre, se esconda ali naquele cantinho, disse a Surucucu fêmea, sem muito espanto pela chegada do visitante inesperado e mostrando a ele um canto da casa. O moço obedeceu, se escondeu no fundo da toca e, exausto, já quase adormecia, quando ouviu chegar a Surucucu macho. Oi, mulher, o jantar já está pronto? Estou morto de fome. Então pode se preparar, porque melhor que o jantar vai ser a sobremesa que está guardada ali, disse a cobra, apontando com a cabeça para o lugar onde estava o homem. Dê só uma espiadinha. Paralisado de medo, o índio fingiu dormir. Depois, aproveitando enquanto as surucucus estavam distraídas, surucucando antes do jantar, escorregou sem ser visto pela abertura da toca. Bem na hora em que passava por ali, Acauã, a coruja gavião. Acauã, por favor, me ajude, Surucucu quer me comer. Quantas entradas tem na toca? Uma só. Então saia fora e deixe comigo. Acauã tratou de enfiar o bico na toca e deu cabo das cobras, sua comida predileta. Enquanto isso, o moço recomeçava sua fuga selva dentro. Correu, 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 correu muito, cada vez mais cansado, cada vez mais com medo, cada vez mais fraco. E de repente, ao som de longe, Seu-Si estava se aproximando mais uma vez. Seus passos se aceleravam e ele prosseguiu caindo, levantando, quase morto de pavor e exaustão. Por mais que corresse, o canto terrível, se fazendo ouvir melhor, anunciava sua perseguidora chegando. Alto, cada vez mais alto, perto demais. Correndo, o índio chegou a uma clareira, um campo subitamente aberto no meio da floresta, e ali havia um lago muito grande, de águas claras e profundas. Na beira da lagoa, viu um tuiuiu que estava ali pescando. O grande pássaro branco inclinava elegantemente o pescoço, e com seu bico longo pegava os peixes um a um e ia colocando com vagar e precisão num grande aturá à beira do rio. Abaixava, pegava o peixe e punha no cesto. Tudo num ritmo próprio, recomeçando o trabalho sem interrupção. Tuiuiu, me ajude! Me leve com você, se eu sei que me pegar. Ah, eu posso te ajudar, mas só quando eu acabar de pescar. Se você quiser esperar. Sem alternativa, o rapaz aguardou, ouvindo o som de Seu-Si cada vez mais próximo. E quando tudo parecia perdido, tão perto ao som já estava ficando, ele viu, estarrecido, o tuiuiu pôr o último peixe no balaio e se voltar para ele sem perder a calma. E disse: pronto, suba no aturá agora. Foi a conta exata de o índio obedecer, tuiuiu se inclinar e, se curvando, pegar com o bico a imbira que fazia a alça da cesta. E Seu-Si chegou, desabalada, justo na hora em que o pássaro levantava o voo. Asas abertas, tuiuiu voou alto. Voou alto. O canto agora parecia se afastar e deixava Seu-Si lá atrás. Pelos ares, o tuiuiu, grande e forte, continuava voando majestosamente, cada vez mais alto.
bem acima das enormes árvores da floresta. Voou longo, foi levando o moço para bem longe da velha faminta. Voou, voou, voou. A mata foi ficando lá embaixo, muito, muito, muito distante. Até que depois de um longo tempo, sem qualquer aviso, Tuiuiu começou a descer vagarosamente por um largo azul. Pousou à beira da margem de um rio, num galho de uma árvore frondosa que, reclinado, atravessava por cima das águas abundantes. Pronto, aqui você precisa ficar. Eu devo seguir meu caminho, disse a ave. O índio saiu do cesto, agradeceu a viagem, desceu e viu o Tuiuiu voar novamente e ir sumindo no céu. Imensamente cansado, o homem sentou à beira do rio, abaixou o rosto para se lavar e matar a sede. Foi então que viu sua imagem refletida nas águas. Um olhar sem brilho, a pele marcada e pela cabeleira totalmente branca. Ele se deu conta, de repente, do tempo que se passara. Percebeu que gastara toda a sua vida fugindo. Sentiu-se muito, muito cansado e abatido. Não tinha mais forças para correr e sabia que precisava de ajuda. Anoitecia. Era aquele momento em que tudo fica calado na natureza. O ensaio dos primeiros sons noturnos salpicava a quietude da floresta. O índio se levantou, subiu pelos galhos, pôde ver lá de cima, na luz mortiça da tarde, por entre as gigantescas copas das árvores, uma nuvenzinha de fumaça se elevando lentamente rumo às nuvens. Desceu, pôs-se a caminhar vagarosamente naquela direção, até que encontrou numa clareira uma casinha coberta de palha no meio de um pequeno roçado. Foi-se chegando na frente da casa, uma velhinha brigava com uma cotia. Sai daí, cotia malvada, para de comer minha mandioca, você não pode destruir minha roça, não. Ele parou, só espiando, e de repente, erguendo os olhos, a velha viu o moço. Ei, moço, o que você está fazendo perdido nesse mato? Chegue perto. E olhando melhor para ele, ela disse: Nossa, você está vindo de muito longe, parece que você está cansado. O homem se aproximou e a mulher lhe ofereceu comida. E faminto, ele aceitou, comeu com enorme prazer. E terminada a refeição, a velha quis saber: Então me conte, o que você faz por aqui? O índio começou a contar devagar, bem de mansinho, voz pouca, como se voltasse lá atrás enquanto falava. Eu era criança, vivia com minha mãe e saí de casa para pescar. Quando eu estava no mutá, em cima do rio apareceu Seu-Si, a velha gulosa, e quis me pegar. Me mandou os marimbondos e eu resisti. Mas depois me mandou as tocandira e eu não aguentei. Pulei na água e ela me pegou com a rede. Seu-Si me carregou para a casa dela para me comer e quase que ela consegue. Quem me salvou foi a filha dela, a moça mais bonita que eu já vi na minha vida. Só que Seu-Si ameaçou ela se não me entregasse e tive que fugir. Andei perdida na floresta por muito tempo. Uma vez, os macacos me ajudaram, mas eles também tinham medo da velha gulosa. Depois eu pedi ajuda a Surucucu e quando eu pensei que tinha encontrado segurança, vi que estava sendo guardado pela cobra, para ser devorado também. Foi aí que a Cauã que me acudiu e matou a Surucucus. Então continuei fugindo até encontrar um Tuiuiu que me carregou no cesto e me deixou na beira desse rio, aqui bem perto. Só agora percebi quanto tempo passou. Sabe que de repente estou me sentindo muito velho e muito cansado. A velha ouviu tudo com muito interesse e então, como que continuando a mesma história, foi falando, seguindo o mesmo ritmo que ele. Eu tinha um filho, um dia ele saiu para pescar e nunca mais voltou. Aí os dois se olharam, emocionados. Foram se aproximando, sem dizer mais nada, se abraçaram longa e demorosamente
E então riram juntos, choraram juntos, dançaram e cantaram juntos. E depois disso, o índio entrou na casa e nunca mais seu Si apareceu. E foi assim que foi me contado e foi assim que eu ouvi. Essa é a história de seu Si, a velha gulosa e do índio que está buscando a sua individualidade, seu lugar ao sol. Gostaram? Ei, tia Dani, que bom que você achou lindo. Eu também acho lindo. Eu fico emocionada com esse finalzinho, né? E é muita emoção, como eu falei no início. Essa história trata muito da jornada do herói, da jornada da heroína. E aqui é expressada uma das fases do herói, aquela fase onde a gente sai da nossa casa. Nesse caso aqui, ele sai de perto da mãe. A mãe é a representante da nossa grande mãe, do nosso primeiro continente. A Fran também gostou. Tia Dani falando que até se arrepiou. Larissa também gostou. Que bom, gente. Nossa, fico feliz que eu tava aguardando essa... Esse é o primeiro conto do livro, tá? Desse livro aqui, é o primeiro conto. Tanto que no comecinho eu falo, vamos começar. E... Porque é pra começar a desbravar essa nossa jornada do herói. Esse momento tão crucial do herói, da heroína, que sai desse lugar de proteção, de onde se mistura o que é nosso, o que é da nossa mãe, desse lugar de inocência, de infância, e é onde a gente realmente deixa a infância para trás e vai na nossa vida adulta, encontra perigos, se depara com medo, se depara com a seu si, que é uma outra versão nossa. Vamos lembrar sempre, gente, já leio os comentários, vamos lembrar sempre que o índio aqui, que todas as figuras, todos os símbolos, todos os signos de um conto, eles são uma versão nossa. Então a seu si é uma versão nossa, o índio é uma versão nossa também. A Fran aqui falando, não peguei a história do começo, mas o final é lindo. Fran, se a gente tiver bastante visualizações, a gente estabeleceu 20 visualizações aqui para cooperar com o nosso trabalho, né? Aquela troca saudável que a gente sempre fala. A gente vai deixar salva, então depois você escuta tudo, porque, nossa, é uma história muito incrível, muito emocionante. E não sei se vai dar tempo, mas eu queria contar a história só da seu si. Se não der tempo hoje, eu faço um IGTV contando, porque semana que vem é um outro conto. Semana que vem é um conto relacionado à lua crescente. A gente vai falar de certos animais de poder semana que vem. Então, se não der tempo, eu falo da seu si depois. Mas eu dou uma resumida aqui sobre ela, tá, gente? Ai, que bom que vocês estão gostando. Gostando. Vamos falar então dos símbolos. Ai, deixa eu beber uma água que é, né, emocionante. Me digam aí que símbolos que vocês gostaram, se identificaram, ou que mexeram mais com vocês, ou que vocês acham que tá representando mais a sua vida. Me contem enquanto eu bebo um golinho de água aqui, por favor. Lembra que a gente compartilha, né? Vocês me ajudam muito. Semana passada, eu tive uma reflexão no final, quando eu já tinha desligado a live. Então, nas trocas, a gente vai fazendo outras reflexões. A Fran tá pedindo pra eu mostrar a capa do livro de novo. A gente postou foto do livro, viu, gente? Ó, a editora Raco. Teve gente que me pediu no privado também, por isso que a gente postou a fotinha e o título, tá? Vasos sagrados, porque tá falando do nosso feminino, né? Pensando no órgão reprodutor feminino, que estão em pessoas diversas, é o nosso útero, né?
Vaso sagrado também. Aqui a gente fala muito do barro desse vaso sagrado, que é a cerâmica, mas também outros mitos é chamado de Santo Graal e enfim, e tantos outros cálices. Mas de qualquer forma, você sendo mulher, se identificando mulher, é o vaso sagrado interno também, né? Onde a gente recebe esse líquido da vida, esse maná da vida e toma esse maná da vida. Então vamos lá. Ai, destrinchando. Intenso, né, gente? Olha, a gente às vezes fica até meio tipo, por onde eu começo, né? Então, assim, vamos por parte. Eu fiz as minhas anotações aqui e vou seguindo porque é muito símbolo. A Larissa falando, estou emocionada porque me coloquei no lugar da Celci. Nossa, Laris, que importante reflexão que você trouxe agora. Muito legal isso. Eu também me vejo como a Celci de vez em quando. Vamos começar pela Celci, então, que bom que você trouxe essa. Lembra que eu falei que eu escolhi esse conto por causa dessa energia da raiva que está nesse momento, mas sendo evidenciada para que a gente olhe para nossa raiva, olhe para as nossas atitudes, nosso jeito de agir e tudo. Qual que é o jeito da Celci de agir? Ela é muito voraz, ela não tem presença nenhuma, ela confunde o reflexo do menino na água com o próprio menino, ela esquece para onde ela está, quer dizer, ela não esquece, ela atrasa o seu curso atrás do rapaz, do menino, para devorar, para devorar, para devorar. E quando eu estava lendo pela primeira vez esse conto, pela primeira vez, que eu comprei esse livro em 2019, se eu não me engano, 2019. Eu pensei no meu jeito de mastigar. E aí ver se faz sentido para vocês. Quando a gente mastiga, a gente dissolve todo o alimento. A gente saboreia, a gente sente. E quanto mais a gente mastiga, mais a gente vai mandando a mensagem para o nosso corpo de saciedade. Então você muitas vezes não precisa comer bastante para se sentir saciado. O contrário acontece quando a gente come de forma esgolupida, sem mastigar, só morde e bota para dentro, que é o que a Celci faz, né? Ela só bota para dentro e você não se sente satisfeita. Consequentemente, você come mais, come mais, come mais, come mais. É essa voracidade, né? E a voracidade aqui da Celci tem muita relação com desejar comer algo bom, e vamos pensar que comer aqui está representado por uma boca que come algo físico, um alimento físico, que nutre o físico. Mas vamos além, né? As histórias e enfim, é além. Alimento é tudo que você coloca na sua vida. O que vocês estão escutando de mim agora é um alimento. O que você vê é alimento. O que você fala é alimento para o outro e é alimento para você de novo, porque você está escutando de novo. Todos os objetos que você coloca na sua vida também alimentam uma parte sua. Então, esse alimento que a Celci bota para dentro sem pestanejar, sem pensar, é um desejo de comer algo bom, é um desejo de se alimentar do que é proveitoso, do que é bom para sua vida. Mas como ela come de um jeito sem consciência, sem presença e sem distinguir o que é bom e o que é ruim, se torna ruim dentro do corpo dela. Tanto que é insaciável e ela torna a comer outras coisas ruins. Ela torna a se alimentar de outras coisas ruins de novo. Por isso que é tóxico. Ao contrário disso, quando a gente reprime a nossa fome, acontece um vazio dentro de nós. E a anorexia, em termos físicos, pode acontecer uma anorexia, e em termos amplos, uma anorexia de qualquer tipo de alimento.
você sente um vazio, nada te satisfaz, então você vai lá e não se alimenta de nada, que é aquele momento da nossa vida sem movimento. É um momento sem movimento que você se sente estagnado. A energia da raiva, ela vem justamente botar equilíbrio nisso. O que você escolhe se alimentar o seu movimento, quais atitudes e movimentos que você traz para você e geram, ou seja, alimentam outros padrões de comportamento seus positivos. E quando você reprime a raiva, o que acontece? Eu até postei ontem no meu perfil pessoal e postei aqui nos nossos stories. O que acontece com a raiva? A raiva, o que acontece com a raiva quando reprimida? A raiva reprimida, ela dá uma sensação de vazio, de estagnação. Você está cheio de energia e pode dar ansiedade. Porque a ansiedade, quando nós estamos ansiosos, nós nos sentimos aflitos. Ou seja, com muita energia dentro de si e não tem vazão. E aí aquilo não tem vazão e explode dentro de nós. É aí que a gente se arde e se queima. Ao contrário disso, a raiva, quando não colocada em ação e de forma sadia, quando exagerada, ela se torna violenta, que é a Ceuci, ela violenta a quem passa. Deixa eu só dar uma pausadinha para ler os comentários de vocês aqui. Comparei com minha vida onde fui morar distante na juventude. Ai, que legal, Larissa. É porque a Larissa tá falando do que eu comentei, inclusive. Ela se refere a esse momento da jornada do herói onde a gente se afasta. E eu vou comentar um pouquinho mais sobre a jornada do herói daqui a pouco. E que legal que vocês puderam fazer essa reflexão aí, verificar quais fases, né, da tua jornada de herói, de heroína. Senti muita saudade da minha mãe nessa jornada de amadurecimento. Ai, então, realmente, o herói, a heroína, ela tem muita saudade daquele lugar onde era protegida. E passa por muito medo, como o índiozinho, ele passou muito medo. E passou muitas situações de perigo, mas a gente retorna, né? E ele retornou para aquele lugar e ali está representado pela própria mãe dele. Mas a mãe dele, no sonho, no mito, ela representa o nosso lugar de grande mãe. Lembra na aula passada que eu falei que a grande mãe é um Uroboros? Que é um arquétipo urobórico. Ela é um Uroboros, que é aquela serpente que come o próprio rabo sem fim. No arquétipo da grande mãe existe a energia do feminino e do masculino integrada. É onde a gente quer estar, onde a gente quer essa integração, a gente busca essa integração, mas a gente precisa encontrar essa integração com o nosso próprio caminho. Vendo aonde cabe a nossa grande mãe, o arquétipo da grande mãe na nossa vida, onde ele se manifesta, mas para encontrar esse equilíbrio em nós. A tia Dani tá falando aqui que tá voltando pro trabalho, mas amou o tempo aqui. Beleza. Depois você vê isso. E depois eu falo mais também pra você, sim. A Pampola falando, psicossomática é uma coisa linda, né? É lindo. É lindo perceber, né, na gente. E essa fome, esses alimentos, e até vamos destrinchar um pouquinho mais outros símbolos, partindo disso. A árvore, eu dei ênfase na árvore, gente, porque em qualquer mito universal, sempre tem uma árvore. A árvore, ela representa ou um tronco, ou um arco-íris. Começar pela árvore. A árvore, ela é um símbolo da vida toda. Ela é um símbolo eterno da vida. Porque nela, tanto que a postura do yoga, a árvore Virikasana,
ela é um símbolo de integração, de total integração com a vida, porque ali está suas raízes fortes ligadas à terra e a copa da árvore, as folhas direcionadas para o céu. Essa ligação. E toda a árvore faz essa ligação da terra e do céu. Nós também fazemos essa ligação do céu e da terra. Nós nos identificamos com a árvore nesse sentido. Então a terra, as raízes, elas buscam nutrição para a árvore, para a planta, não é? Aonde que ela busca nutrição? Na própria terra. Nessa terra aqui, nesse grande planetinha que nós estamos, porque ele é grande, mas também cada vez mais pequeno, conforme a gente vai conseguindo socializar com mais pessoas e tendo maior percepção, né, da nossa presença e da presença de todos. E aí vem o tronco caule firme. Ele pode até balançar de vez em quando, como o bambu, por exemplo, mas ele é firme. Por quê? Porque firmeza não significa ser duro. Firmeza significa, mesmo que aconteça vários ventos na sua vida, você tá ali firme com a sua essência, com as suas raízes. E aí nós temos galhos, que são os nossos braços, onde a gente se movimenta, trabalha, faz acontecer. E desses galhos saem frutos. Ou seja, os galhos são as nossas ações, saem os nossos frutos do nosso trabalho, e que alimentam outros seres. Ai, que coisa linda, maravilhosa, alimentam outros seres. E a respiração da árvore, a nossa própria respiração, ela também acontece e ela morre e vira adubo, como nós também, tanto fisicamente quanto qualquer fase que morra em nós vira adubo para outra fase. E que propício falar disso na lua nova, não sei se vocês notaram, né? A gente pensou nesse conto para a lua nova, justamente porque além dela falar da raiva, ela também fala de elementos de renovação, de começar fases novas, né? Então a árvore tem esse sentido. Então pode olhar que nos mitos universais sempre tem algo relacionado debaixo de uma árvore ele pensou, ela avistou, encontrou sombra e descanso, água fresca, encontrou alimento, ou seja, a árvore está presente ali. E aí a árvore fornece o tronco ou os galhos que dão acesso. Pode ver que o índio, ele estava ali no comecinho do conto, ele estava ali pescando e ele tinha acesso à rede, Mutar, se eu não me engano, esse lugar. Tem uns nomes meio difíceis para mim, assim, de pronunciar. Até falo para vocês, desculpa às vezes errar, mas eu tenho uma questão aqui com folha branca, com olhos. Para quem conhece a síndrome de Irlen, sabe como é que é. Eu tenho síndrome de Irlen. Então, às vezes, as letras se confundem por causa da claridade. Eu até mudei de lugar porque ali o sol tava pegando, eu não tava enxergando nada. Eu preciso usar óculos, sim, mas não deu até agora pra fazer meu óculos. Tem que fazer em outra cidade, pandemia, enfim. Eu dou umas erradas em algumas palavras. Mas, se eu não me engano, é mutar a palavra, onde ele tem acesso ao rio e acesso à árvore. E em outros mitos, o tronco, o galho, o arco-íris, tantas outras símbolos fazem esse papel de ponte, ou uma própria ponte de pedra, supomos, fazem esse papel de ponte, de levar ele de um caminho para o outro. E qual é a ponte que o índio tem aqui? Ele sai, que eu tô falando índio porque não tem nome do personagem, né? A árvore ali, ela é ponte da casa dele, da mãe, daquele lugar da jornada do herói, que é o ponto de partida de Capricórnio, de lugar de proteção, de conforto, onde ele ainda não é ele mesmo, porque ele ainda está ligado, identificado com a mãe, identificado com a casa, com o local, com a cidade. Tantos momentos na nossa vida onde a gente, como a Larissa trouxe para nós aqui,
identificado, sente falta da mãe, identificado com a cidade onde está, né? Quando a gente sai para outra cidade, identificado com a infância. Então a árvore faz essa ponte desse lugar para o desconhecido, que é o mundo, a nova cidade, um novo relacionamento, um relacionamento mais sério, outra fase do relacionamento, um novo emprego, uma fase nova, uma promoção do seu emprego. Que mais? Uma viagem, enfim, várias coisas novas para nós. Nessa ponte ainda tem a possibilidade de retorno. Só que se você retorna quando você sente que tem que ir, porque nós temos que ir em busca de coisas novas, nós precisamos fazer toda essa rota de jornada do herói para encontrar partes nossas, para encontrar, não, para se reencontrar, né? Para se reencontrar. Porque se você fica nesse lugar de infância, você sempre tá ali na não responsabilidade. E a não responsabilidade não faz crescer, não traz maturidade, né? Então, volta ou não vai, ou vai para frente? Quem que força ele a ir para frente? Seu si. Então essa figura em desequilíbrio, é claro, ela claramente a seu si está em desequilíbrio, a velha gulosa, mas ela de outras maneiras ela pode ser a mulher em equilíbrio. Ela pode ser a filha dela, por exemplo, é uma versão dela em equilíbrio, é a que sai dela, sabe como a outra versão funciona, ou seja, sabe como a mãe funciona, mas ela consegue distinguir o que ela pode comer, o que ela não pode, ela consegue ver a beleza do índio, ela consegue se sacrificar também, porque ela se sacrifica, né? Por isso, que objetos ou quem são, que fases da nossa vida são esse sacrifício, ou representam esse sacrifício. E então a seu si é toda essa imagem, tanto de equilíbrio quanto de desequilíbrio. É ela que força ele a sair dessa casinha de infância, de casinha que eu digo mesmo nesse sentido de infância, de inho, de menor, porque ele não cabe mais nessa casa. Ele não cabe mais, tanto que ele já tá numa idade que ele pode ir caçar. A pesca e a caça representam esse amadurecimento nas culturas ancestrais e representam esse acesso à energia do masculino. Essa energia, lembrando, nessas representações antigas, nesses mitos, ela é representada muitas vezes por essa figura masculina homem, mas vamos abranger, né, gente? Nós temos inteligência para isso, vamos abranger. Então, esse índio está representando isso, mas é todos nós, independente de homem, mulher, não gênero, não binário, né? E essa energia do masculino é a energia que vai para fora, que vai de encontro ao mundo, representado ali por essa independência dele. Lembrando que não tem uma figura masculina paterna no conto. Por quê? Porque ele já acessou isso. Quando ele vai pescar, ele já acessou. Então já está representado ali de outra maneira, né? E aí a seu si força ele a isso e segue a jornada dele. Nossa, é intenso, né? Deixa eu ver se eu falei tudo aqui conforme as minhas anotações aqui. Se eu tô falando tudo em linearidade. E vai mexendo comigo também, enquanto eu explico, vai mexendo assim comigo. E eu quero ir linear, gente, para não perder nenhum ponto e para ver se vai dar tempo de falar da seu si ou não, né? Só mais um pouquinho nessa questão as anotações cheias aqui, ó. Essa energia do masculino, eu até desenhei um triângulo aqui. Essa energia do masculino é a ponta do triângulo. Quando eu tô só
na relação mãe e filho, ou seja, casa, indivíduo e casa, indivíduo e infância, indivíduo e casulo, enquanto eu tô só e a nutrição vem, porque quando que é a representação da mãe? É aquela que eu não preciso pedir por nutrição, já tem ali, né? Quando nós estamos dentro da barriga, quando nós estávamos dentro da barriga da nossa mãe, a gente não precisava pedir, a nutrição vinha. Então é essa mãe, entende? E quando a gente começa a nossa vida, alguém faz esse papel também, de nos alimentar, vem a comida na boca e ensinar do que a gente deve se alimentar. Alguém faz esse papel, mesmo não sendo a mãe biológica, alguém faz esse papel materno. Após os 7 anos, a gente começa a ir para o mundo, acessando essa energia do masculino mais intensamente, ou a figura do pai, como queira chamar, e vai indo para o mundo. Então, relação mãe e filho aqui, né, a base do triângulo. Mas aí ficaria só imaturo. Vem o pai, vem o masculino, ou vem uma figura paterna, vem alguém que faz esse papel, não importa se é homem, se é mulher, vem esse papel de levar para o mundo, de fazer essa ponta do triângulo, de acessar esse mundo, essa energia do masculino. Ali no mito representado por ir pescar, ou seja, ele precisa, agora a mãe não dá mais os alimentos para ele, ele precisa trazer o alimento para casa também. E seu si é uma das representações, um dos símbolos desse mundo que nos dá medo. Ele também não quer se tornar uma seu si, por isso que todo mundo tem medo dela. Não quer se tornar uma figura, uma representação, uma parte nossa que devora tudo sem consciência, né? Só que aí ele brinca com a situação, ele não se controla, ele ri dela se enganar. Ele não se controla e ali ele se perde. Ou seja, a falta de maturidade, a infância, né? Quando a gente não tem noção do perigo, não tem noção da seriedade das coisas. E muitas vezes nós não temos mesmo. Quando a gente brinca e magoa alguém, não temos noção da brincadeira, como aconteceu esses dias no Big Brother, né? O Rodolfo brincou com o João sem presença, sem consciência, sem visão ampla, com imaturidade, com infantilidade e magoou. Eles se resolveram lá, beleza? Mas é um exemplo, né, da gente ter presença para não ser esgulupido, para não ser guloso, tanto nas piadas, no que a gente se alimenta, enfim. Tá fazendo sentido aí, gente? Me digam aí se tá fazendo sentido. Para eu entrar na parte da jornada do herói. E daí, para isso, eu vou mostrar uma mandala que representa... Peraí, deixa eu achar aqui. Que faz a representação dessa jornada do herói. Jornada do herói, jornada da heroína, aqui. Ela é um ciclo de vida, pode ser o nosso ciclo da vida inteira. A Bia falando aí que tá fazendo sentido. Que bom. Mas vão falando suas reflexões, gente, para ir aumentando a minha... enriquecendo a nossa aula aí. A jornada do herói pode ser um ciclo inteiro de vida, até o dia que eu morrer. Pode ser um ciclo de relacionamento, pode ser um ciclo no meu trabalho, com aquele emprego determinado, aquela profissão determinada. Um ciclo... dentro da minha infância pode ter toda uma jornada de herói. Dentro da minha fase adolescente pode ter toda uma jornada de herói. Mas de qualquer forma, a gente geralmente olha a vida inteira, né? Que momento eu estou. Então pode ser que eu volte para algumas fases, não seja linear, eu volte para algumas fases,
mas eu sei, se eu voltei para uma determinada fase, eu sei qual que é a próxima, digamos assim, né? Eu sei que eu preciso acessar certas coisas. Então, eu tenho umas anotações aqui, mas eu acho que vai dar para entender. Ai, não sei se está desfocado. Essa é a jornada do herói. Então, segue para cá. É que tá inverso, né? Segue para cá. Nós estamos agora com Áries, né? No signo de Áries, nós estamos aqui. Eu vou ler para vocês. Encontro com o mentor, tá? Então, nós já passamos, ó, o mundo comum é aquele mundo comum para todos, né? Aonde nós estamos na mãe, alimentados pela nossa mãe, que ela representa a grande mãe da nossa vida e tudo. Aí a gente tem o chamado aventura, que o índio teve quando foi pescar, quando ele resolve, eu tenho que ir pescar. Então ele tem esse chamado à aventura. O chamado da aventura na nossa vida pode ser, por exemplo, a adolescência. Ou pode ser um momento de ir para a faculdade, se mudar. Aí tem a recusa ao chamado aqui, ó. A recusa ao chamado é aquele momento, como a Laris falou, que a gente sente saudade, que a gente quer voltar, que a gente não quer mais fazer aquilo. Na adolescência a gente também tem muito esse embate, né? Eu quero ir, mas ao mesmo tempo que... Ai, que saco! Como tá difícil ficar dentro de mim, né? A adolescência é muito isso. E aí tem essa recusa ao chamado. Próximo. Encontro com o mentor, que é essa fase que nós estamos agora. A recusa. O encontro com o mentor é aquele... Quem que é o nosso mentor hoje, que nós estamos falando hoje desse mentor, né? É a... Deixa eu deixar aqui. É a raiva. Ai, que mentora difícil! A raiva, ela tá sendo a minha mentora agora porque tá na energia de Áries, de me dizer aonde eu tô colocando a minha força de ação, como eu estou colocando a minha força de ação no mundo, tá sendo efetiva mesmo? E aí, como eu coloquei ontem dos gritos, né? Os gritos, eles estão sendo ouvidos? O grito dos outros, você escuta? Você está comunicando alguma coisa dentro dos seus gritos? Você está enclausurando os seus gritos que precisam ser expressados? Então a raiva vem falar disso. Juntando a raiva com o mito agora da Ceuci, a Ceuci é um grande exemplo de raiva. Ela tá com raiva dela não conseguir se alimentar e se sentir satisfeita. Então ela come, 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 come sem parar, come o que vem pela frente, come até os pares dela, né? Que é esse índio aqui. Come até a própria filha que sacrificou, ou seja, comeu até uma parte dela que está em equilíbrio, uma parte dela que age mais positivamente. Positivamente que eu quero dizer de forma mais equilibrada, saudável, que é complicado às vezes falar negativo, positivo, né? Mas essa Ceuci, ela está devorando tudo porque ela está nessa raiva, só na raiva. Ela não tá fazendo nada com a raiva dela, né? Eu vou falar um pouquinho mais da raiva, da raiva não, de outros elementos da raiva, quando eu falar um pouquinho mais dela. Mas aí deixa eu voltar num ponto aqui da jornada do herói que eu não falei. Quando a gente se ausenta desse lar, busca da aventura e tudo, a gente pode encontrar nesse meio do caminho objetos mágicos que a gente está em busca porque isso cura, isso vai me dar o que eu desejo, ou vai me trazer sobrevivência, ou vai me trazer fortuna, ou vai me trazer aceitação na minha família, ou eu me afasto da minha família porque eu me sinto rejeitado. Então, nos mitos tem o objeto mágico, mas o objeto mágico ele representa o que a gente deseja. Então, quando a gente sai de casa,
sai desse lugar, sai desse, ou entra na adolescência, né? Sai dessa esfera dos pais. Quando a gente vai para uma coisa nova, para um relacionamento novo e tal, que objeto mágico que a gente quer? Ou que objetos mágicos me levam para o que eu quero? E aí, nesse lugar, tem esses momentos de solidão, de privação, onde eu sinto mais falta da mãe. Mais falta do que representa a mãe na minha vida. E só que, se eu não tenho esses momentos de solidão e de privação, eu não alcanço aquela iluminação que eu quero, que, em resultado, é o encontro com o seu próprio ser. Quando o índio volta da onde ele saiu, tanto que o ano começa em Capricórnio e termina em Capricórnio, né? Eu saio do meu mundo comum e volto como um verdadeiro rei de mim, uma verdadeira rainha de mim. Então quando ele volta para a grande mãe dele, ali representada pela mãe, mas que é a nossa grande mãe, que nutre toda a minha vida, a parte de mim que nutre a minha vida, que se auto-nutre. Então, muitas vezes as pessoas, igual aqui, a gente tá trocando, a gente tá sendo nutrição um do outro. Mas quando a gente não tá aqui nesse relacionamento aqui da aula, da live, quando eu não tô te nutrindo e você não está me nutrindo, o que me nutre? O que te nutre? É isso que essa fase, que esse mito também vem falar, para encontrar essa verdadeira essência. Se apegar às lembranças de como é estar nesse lugar de proteção e de autonutrição, que ali representa as lembranças da mãe dele, né? Ou da menina, que é a menina mais bonita que ele já viu. Se apegar a essas lembranças nos fortalece. E aí também tem essa separação. A raiva, inclusive, de Áries, também nos favorece escolher o que é bom e o que é ruim para mim. O sim e o não. Me posicionar e me defender. Tanto que ali ele tem símbolos que o defendem, outros símbolos que não o defendem. E aí ele tem que buscar outros que podem ajudá-lo a sair dali. E no final das contas, tanta correria que ele nem percebeu o tempo passar. Quem que ajuda ele é alguém mais calmo e tranquilo, porque ao final da jornada tem momentos que você precisa na tua jornada dar um gás gigante. Igual na aula de yoga, tem umas partes que é mais intensa, mais rápida, mais fogo mesmo, que é para você chegar num ponto. E depois desse ponto, desse ápice da montanha, onde tanto que ele tá lá em cima com o Tuiuiu, ele consegue olhar os campos, as florestas, ele consegue até ver depois ele desce, né? Depois dessa ajuda que ele tem, desse mentor, muitas vezes o Tuiuiu foi um mentor para ele ali também, que é essa fase que nós estamos também. Ele desce e tá numa copa de uma árvore e ele consegue ver tudo. Ou seja, ele precisou correr, viver tantas coisas, cair na água, cair na terra, correr perigo. Mas ele conseguiu acessar esse lugar de onde nós conseguimos olhar tudo com mais amplitude. Onde eu consigo me distanciar, eu me distancio do objeto de perigo. Ele se distanciou da seu si e pôde ver realmente as coisas como são. Tanto que ele conseguiu enxergar a casa dele, conseguiu voltar para o próprio ser, para a sua própria essência. Ele conseguiu voltar transformado, modificado. Tanto que no encontro que ele tem com ele mesmo, que é uma parte dele que é representada pela mãe, eles conseguem rir, cantar, chorar, ou seja, ele celebra, ele põe para fora, ele se emociona com ele mesmo, com o encontro dele mesmo, com o encontro dessa melhor versão de si, com a maturidade. Aí ele tá pronto para uma próxima jornada.
quando nós chegamos nesse ponto em alguma parte da nossa vida, relacionamento, emprego e tal, nós estamos prontos para outra fase, para outra jornada, para começar outra jornada, né? E ali se encerrou a infância dele. Que mais? Forte, né? Eu falei, né, que as lembranças ajudam a suportar o medo e o sofrimento, né? Falei. Já falei da árvore, né? Uma coisa aqui, ó, até escrevi bem grande para não esquecer. A árvore, gente, que eu falei para vocês que é uma grande representação da manifestação da vida, né? A vida toda está representado na árvore. A árvore também é um símbolo de extrema doação e generosidade, de entrega, de servir, de confiança no todo. Eu confio no fluxo da vida, eu sou uma árvore. Quando eu confio no fluxo da vida, eu estou sendo árvore. Quando eu represento uma árvore, como eu falei nas posturas de yoga, eu estou aprendendo a ser árvore, eu estou aprendendo a reconhecer e se entregar nesse fluxo da vida. Ou seja, não viver uma vida de medo, porque quando eu vivo uma vida de medo, eu evito, eu fujo do que vai me fazer amadurecer, do que vai me fazer justamente parar de ter medo, do que vai me levar a uma consciência maior e coisas melhores na minha vida. E aí vamos pensar, vai além, vai lá igual ele, se viu velho, se veja velha. Quando você ficar velha, você quer lembrar que você teve medo e não fez, não arriscou? Ou você quer lembrar que você teve medo, normal, somos humanos, temos medo, mas você enfrentou e conheceu novas possibilidades? Mas eu fiz isso tantas vezes, deu sempre errado, deu alguma coisa errada. O que é o errado? O errado é aquilo que dá diferente do que você desejava? Porque muitas vezes o que a gente deseja não é o ideal para nós, não é o que vai fazer melhor para nós, não vai levar a uma outra coisa que eu nem imaginava que poderia acessar, a uma outra coisa melhor do que eu imaginava. Mas para isso eu tive que passar pela surucucu, pelos macacos, pelas tucandiras e pelos marimbondos, ou seja, pelo seu si. Eu tive que passar por ela para acessar. E quando a gente tem essa consciência do Tuiuiu e da copa das árvores, ou seja, uma consciência ampliada, própria dos animais de voo, né? Que é esse poder que o animal, eu venho falando de animais de poder, mais de xamanismo, que eu gosto muito. Venho falando aqui na página mais sobre isso. E é esse o poder que os animais as aves querem trazer. Essa consciência, essa claridade mental. Ver além, ver por cima. E o por cima não é estar superior de uma forma egoica. É conseguir ver o que machuca o outro, o que me machuca. Ver com empatia, ver além, né? E voltando à árvore, a árvore é um grande símbolo de generosidade. Ela entrega seus frutos sem saber para quem vai alimentar. Ela simplesmente produz. E ela flui no fluxo da vida, né? E aí, falando em fluxo da vida, o rio também. Geralmente, nesses mitos universais, tem a figura do rio também. Tem a água, tem o mar, tem água. Tem água no fim das contas, tem um fluxo. Porque representa o fluir da vida, essa capacidade de se entregar também, mas não no sentido de dar frutos como a árvore, não no sentido de se estruturar, no sentido de eu simplesmente vou para frente sem medo. Quando eu tenho medo, as minhas emoções se travam. A água representa, o elemento água representa as suas emoções dentro de você. Tanto que depois de processos terapêuticos, é legal a gente tomar muita água para ajudar as emoções a serem liberadas e, enfim,
ter essa roda d'água dentro de nós rodando. E esse fluir da vida, essa entrega, não ter medo. Eu não vou ter medo de sofrer, eu não vou ter medo de chorar, até porque o sofrimento, muitas vezes, gente, eu não sei nem ver um lugar onde não é, na verdade. O sofrimento é segurar a dor. Eu tenho medo de doer, então por medo de doer, eu sofro ainda mais. Se eu permitisse que doesse, porque simplesmente dói, é fato, a dor ia acabar mais rápido, só ia durar aquele tempo de dor. O sofrimento é quando você fica lembrando da dor, você tá com medo de doer e fica mais na dor, dor redobrado. E esse rio também representa a ligação dos dois mundos, aquele onde eu tinha medo e aquele onde eu não tenho mais porque eu já acessei, aquele lugar de infância e o outro lado que é a maturidade. Outro símbolo é a floresta, né? A floresta, acho que eu já falei, né? Que a floresta é esse mundo desconhecido da vida adulta, onde eu vou ter lutas, vou ter aventuras, vou ter desafios, mas é ali que eu cresço, que eu conheço pessoas, que eu conheço a mim, que eu conheço minhas capacidades, potencialidades, né? Enfim, eu falei, né? Falei do alto que o Tuiuiu oferece, essa visão do mais alto, essa claridade. E lembra que o Tuiuiu sobe a montanha, que é que eu coloquei a montanha, né, para lembrar da montanha. Ele sobe a montanha e montanhas também são símbolos muito fortes nos mitos universais. Montanha, copa das árvores, o Olimpo, né, nos mitos gregos, enfim, picos, onde você lá do pico vai poder ver a minha visão que eu tinha quando eu saí de lá, a visão do outro, a visão porque você tem visão panorâmica, né? Legal, já ia esquecendo disso. Quando você tem a visão panorâmica, você consegue distinguir o que é fantasia e o que é realidade. O que é só o desejo egóico e o que é aquela voz forte do seu coração, da sua alma. Você consegue distinguir o que é seu e o que é do outro. O que te cabe e o que cabe ao outro. A Laris falando, que incrível, quantos tapas na cara. Muitos, menina do céu, muitos tapas na cara mesmo. Então, por isso que a gente sempre fala, né? Se distancia, para de se identificar um pouco com a situação, com a dor, com... eu sofri nessa situação, beleza. Sofri nessa situação, mas distancia um pouco para ver o que você pode extrair. Tem vezes que as pessoas falam assim, que falar do lado bom das situações não cabe para todas as situações. Claro, tem situações muito ruins, eu não quero entrar nesse mérito. E só tem sofrimento. Mas eu não quero entrar no mérito de que tudo tem o seu lado bom, porque essa frase é muito genérica. Eu quero entrar na parte de aconteceu? É um fato na sua vida? Tá, é um fato na sua vida. O que você pode extrair de aprendizado disso? O que você pode extrair de aprendizado sobre você, sobre o outro e sobre a situação? Sobre o seu comportamento e sobre o comportamento do outro ou sobre simplesmente a fase que está acontecendo. Então, eu fui uma pessoa, abrindo o coração aqui, na adolescência, que não gostava muito dessa frase, tudo tem o seu lado bom. Porque eu olhava muito as minhas dores com muito sofrimento. Não, nisso não tem nada de bom, essa pessoa fez muita coisa ruim pra mim, eu passei essa dor, esse sofrimento, esse abuso. E aí eu uso a palavra abuso em todas as situações em que alguém ultrapassa o seu limite. E, enfim, só vi esse lado. Com os processos terapêuticos, eu pude ressignificar isso na minha vida
Não como eu honro essa pessoa por ter me feito sofrer. Não, de forma alguma, não é isso. E sim como aconteceu. Faz parte da minha história. O que eu posso aprender? Talvez eu possa aprender que escutar a minha intuição. Lembra da aula passada, do mito da aula retrasada, quer dizer, do comedor de cobras, de quando a mulher não escutou a sua intuição, não percebeu que ele estava afiando facas, que ele estava fazendo objetos de caça, que ele enganou ela, não contando que era uma cobra que ela estava comendo, e depois acabou envenenando ela, enfim, ela não escutou a intuição. Então eu aprendi para mim assim, o que eu não vi, qual sinal eu não vi, que se eu tivesse visto, não aconteceria. Aconteceu, eu não vou ficar naquele lugar de se eu tivesse escutado minha intuição, não teria acontecido, então é minha culpa. Não. Sem culpa, sem a palavra culpa, só simplesmente aprender. Esse sinal não é legal. Essa situação não é legal. Esse lugar não é legal para mim. Ou não foi legal naquele momento. O que eu posso aprender? Se isso te serve, legal. Se isso não te serve também, legal também, sem problemas, cada um no seu caminho, no que é bom para si. Foi o que eu pude aprender, né? Olhando de cima, olhando desse alto, da montanha, o que eu posso aprender com um fato que simplesmente aconteceu. E até como historiadora, né? Porque o primeiro curso que eu fiz foi história. Então, como historiadora, eu aprendi muito isso, a olhar as minhas histórias de vida e diferentes pontos de vista, é claro, e ver, tá, e é fato, o que aconteceu? Aconteceu isso, e o que eu posso aprender com isso? Porque, como historiadora, eu não posso ficar, e se o Brasil tivesse não sido explorado pelos europeus? E se fosse os asiáticos que tivessem chegado? Não. Primeira lição que eu aprendi na faculdade, no primeiro ano, foi isso. Não existe o e se. Existe o aconteceu, o que eu posso fazer com isso. Então, se te servir, fico feliz. E estar do alto da montanha também favorece que a gente mude a nossa rota. Porque aí eu vendo com distanciamento, e a meditação ensina muito isso, ensina a gente a se distanciar da emoção que eu tô sentindo, porque tem um momento para sentir a emoção, né? Durante os asanas você sente bem as emoções. E aí depois na parte da meditação eu me distancio das emoções. Eu paro de me identificar para ver além. E quem sabe outras emoções venham, né? Bom, gente, tô até com a boca seca. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na hora. Deixa eu ver aqui a hora, só um minutinho. Nossa senhora, falei pra caramba. Então, eu acho melhor a gente finalizar e eu faço um IGTV lendo sobre a Ceuci, sobre a origem da Ceuci, porque daí a gente vai entrar em outras referências de mitos universais, principalmente o mito do encontro com o conhecimento. E aí eu vou falar um pouquinho que, por exemplo, na nossa cultura ocidental tem a parte do comer a maçã e tal, então entra nesse outro campo. E eu tô sentindo também que aqui foi muito conteúdo, foi muito forte, eu tô bastante emocionada, vocês aqui me expressaram também muita emoção ali, alguns eu nem pude ler, mas também falaram dessa emoção. Então, acho que o conto fez o seu papel, né? Então eu encerro aqui. Se vocês quiserem falar alguma coisa, pode deixar os comentários, eu leio com o maior carinho. Ou lá na live, depois eu vou deixar essa live salva, porque pelo que eu dei de uma olhada aqui, vai ficar salva. Eu fico muito feliz com isso, porque o importante é que chegue. Se o que a gente aprende, o que eu explanei aqui terapeuticamente, do que destrinchando os símbolos, melhor dizendo, né?
nem todo mundo concorda, mas pelo menos chegar conhecimento da nossa ancestralidade indígena, já ganhei meu dia, sabe? Porque esse conhecimento da nossa ancestralidade, ele precisa chegar mais pra gente, né? Então é isso. Aliás, se tiver um conto aí pra me contar, me manda, que eu me interesso muito, tá bom? Um beijo, agradeço todos que passaram aqui, todos que estão ainda aqui, agradeço muito, já é 1h40, né? A barriga tá roncando. Então agradeço muito a participação de todos, tá bem? Namastê, nos encontramos semana que vem na próxima aula. Beijo!